olha só que interessante. O fundo logístico é mais conhecido hoje no mercado, como você mesmo pontuou, não é nenhum tipo de recomendação, mas é simplesmente para ilustrar o HGLG hoje, né? Se você voltar no tempo, lá para 2014, 15, ou seja, nós estamos falando de 10, 12 anos atrás, Sim. ele era do tamanho de um fundo monoativo, de um prédio monoativo. Então, nesses 12 anos, o crescimento foi significativamente elevado. Logística hoje representa cerca aí de 16, 17, pouco mais, pouco menos, do IFIX. É um segmento importante? Óbvio que é. Assim como shopping, assim como renda urbana, ou híbrido, como a gente já falou aqui. Mas tem a sua representatividade, né? A questão que eu gosto de dizer é que o logístico, ele trouxe um elemento extremamente positivo após o episódio que a gente acompanhou muito, né? Que alcançou o mundo inteiro, que foi a pandemia. Então, várias regiões do Brasil que se acostumaram até antes da pandemia a esperar alguns dias, quiçá semana, para receber alguma compra em casa, depois da pandemia, isso mudou bastante a realidade. Então, na nossa leitura, os fundos de logística, eles cresceram muito da pandemia para cá, tanto por essa necessidade Brasil afora. Então, quem morava na região sudeste, sul, talvez, demorava 1, 2 dias para receber alguma coisa, mas quem morava centro-oeste, norte, nordeste, demorava 10 dias, 15 dias, e essa realidade mudou, e a pandemia forçou essa mudança. Mais do que isso, nós começamos a perceber que as grandes empresas de comércio eletrônico começaram a expandir suas operações também Brasil afora, né? Mercado Livre, Shopee, Amazon e outras, né? Magazine Luiza, enfim, várias outras, né? E poderia até citar várias aqui a mais, mas enfim, a gente começou a perceber esse crescimento também. Começamos a perceber os operadores logísticos também, empresas que vendem, terceirizam seu serviço de logística para outras empresas, também crescendo Brasil afora. Nós tínhamos, acho que essa informação talvez seja mais importante, nós tínhamos um déficit logístico no Brasil de décadas. A gente ainda tem. Se nós olharmos o inventário logístico do Brasil inteiro, considerando condomínios de alta qualidade logística, talvez tudo que tem no Brasil ainda é uma grande cidade, uma grande metrópole nos Estados Unidos. Então, ainda temos muita coisa para crescer, ainda temos muita coisa para evoluir. E eu acho que é uma questão de tempo, né? Existe uma preocupação, eu diria, em um dado momento, com relação à atividade construtiva. Então, a gente viu depois ali da pandemia, em algum momento, a atividade construtiva se acelerando muito, e muitas pessoas ficaram preocupadas se realmente ia ter espaço para todo mundo, e aconteceu justamente ao contrário. Teve a ocupação e uma redução de vacância. Então, de fato, foi, na minha visão, a grande... eu não vou dizer nem comprovação, mas o grande gatilho ali para mostrar mesmo que nós tínhamos um déficit muito grande no Brasil, né? Diferentemente do setor de lajes corporativas, que ele é muito específico, principalmente para regiões primárias de São Paulo, o setor logístico ele alcança regiões metropolitanas das grandes capitais. Então, se nós estivermos falando de Salvador, quantos milhões de pessoas moram num raio 15 de Salvador? Quantos milhões de pessoas que moram no raio 15 de Recife? Quantos milhões de pessoas que moram no raio 15 de Manaus? Quantos milhões de pessoas que moram no raio 15 daqui de Goiânia? Então, se nós esquecermos um pouco a região sudeste, sul e sudeste, e abrimos o leque para outras regiões, a gente vai perceber que são regiões extremamente adensadas. Então faz total sentido. Você não me perguntou, mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho, faz total sentido o shopping e o logístico nessas outras regiões. Então, um shopping de excelente qualidade em Salvador, ele pode entregar um resultado até melhor do que shoppings na região sul e sudeste. E o galpão logístico tem a mesma leitura, porque você tem uma demanda reprimida histórica lá. Se você olhar até antes da pandemia, quem morava nessas regiões metropolitanas, tanto você aí quanto eu aqui, a gente aceitava, a palavra é essa, a gente aceitava esperar uma semana, 10 dias para receber uma coisinha que nós compramos. Hoje isso já não é mais a realidade. E se você olhar, ainda deve melhorar, eu acho que ainda há espaço para otimização, então tem muita coisa ainda para a gente fazer. E por fim, quando a gente fala de fundos logísticos, principalmente esses fundos que estão próximos dos centros urbanos, nós temos que imaginar que, em última análise, esse ativo pode ser um grande terreno de altíssimo valor agregado. Por exemplo, em São Paulo, um imóvel que está numa região metropolitana de São Paulo, ele tem um valor implícito gigantesco. Aquele terreno vale mais do que a própria edificação, dada a escassez desse tipo de ativo. Isso está acontecendo já em São Paulo? Certamente. Isso possivelmente vai acontecer em outras cidades, como Salvador, Goiânia? Muito possivelmente. Talvez demore um pouquinho mais, mas vai acontecer. E aí entra a questão do investimento de longo prazo. Então, quem compra hoje um fundo logístico tem uma possibilidade de você se apropriar do aluguel mensal e um potencial de valorização, seja para a sua geração ou para gerações futuras que eventualmente vai ter na sucessão do seu patrimônio,
para se beneficiar de uma escala de valor dessa que muitas das vezes não é vista pelo investidor. Exatamente. Logística, como você bem trouxe, né? Eu acho que para uma boa carteira de fundos imobiliários é um segmento que, assim, não tem como você desconsiderá-lo, né? É um segmento que, de fato, se mostra extremamente vencedor no longo prazo, né? É um mercado que ainda a crescer bastante. Você trouxe aí a visão do HGLG, mas eu trago também a do próprio BTLG, né? Que quando a gente olha o relatório gerencial dele, ilustra exatamente isso que você trouxe, né, Baroni? Imóveis próximos ali de grandes centros urbanos. Então, ali no próprio relatório gerencial do BTLG, eles mostram isso claramente. Quais imóveis estão ali a 30, 60, 90 quilômetros do centro ali de São Paulo, e mostra pra gente que de fato estão em áreas extremamente interessantes, né? E já entrando em um outro segmento também que a gente não pode deixar de comentar aqui na nossa conversa, que é o segmento de shopping, né? Que a gente viu aí nos últimos anos o quanto que esse segmento vem crescendo. A gente viu pessoal falando, shopping center uma hora vai parar de ser um tipo de imóvel interessante no Brasil, visto o que acontece fora, nos Estados Unidos. E a gente percebe que essa conversa não se concretizou, muito pelo contrário, né? Os shopping centers estão se mostrando extremamente resilientes, mesmo tudo aquilo que aconteceu ali durante a pandemia, fechamento de shoppings, vários ali trazendo até despesas operacionais por não estarem operando naquele momento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse segmento também, né? Que é um segmento que é tão demandado pelo mercado. A gente ainda tem poucas boas e grandes opções, né? Que acho que dá sim para contar nos dedos ali os grandes fundos imobiliários do segmento de shopping center. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre esse segmento também. Tá, vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que desde quando eu invisto em fundos imobiliários, existiam fundos de shopping centers e existia sempre uma preocupação do investidor com relação ao comércio eletrônico, né? Que em algum momento o comércio eletrônico ia literalmente destruir o mercado desses shopping centers. E mais do que isso, algumas pessoas ainda comparavam, né, com os Estados Unidos, que nos Estados Unidos, alguns shoppings eles foram para as periferias da cidade, né? A periferia que eu digo, as bordas da cidade, né? Aqui no Brasil aconteceu justamente ao contrário, né? Então, a primeira coisa, o e-commerce ele passou a ser um hub, o shopping center passou a ser um hub do e-commerce, então, tanto do ponto de vista de aquisição de insumos em geral, como também de alimentação. Então, se você pegar hoje os shopping centers, muitas vendas são feitas online e as pessoas retiram lá, seja um entregador, né, um prestador de serviço, ou seja a própria pessoa. Isso é relativamente comum, né? Outro ponto também que é importante é que o shopping center, diferentemente dos Estados Unidos, no Brasil, salvo-se raras exceções, eles foram para dentro das cidades. Então, em geral, do ponto de vista imobiliário, são terrenos valiosíssimos. Então, são áreas valiosíssimas, áreas nobres em alguns casos, inclusive, né? Outro ponto importante também é que grande parte dos shoppings, principalmente que estão presentes nos fundos imobiliários, são administrados, né, por empresas bem conhecidas no mercado, empresas listadas, empresas que têm uma expertise muito grande. Então, os fundos imobiliários, de certa forma, de certa proporção, eles se tornaram parceiros dessas empresas, né? Então, você tem várias empresas conhecidas no mercado, Allos, Multiplan, Iguatemi, várias outras, JHSF, por aí vai, que estão próximas dos fundos imobiliários, de certa forma, dividindo aí alguns ativos, então deixando a gestão ainda mais profissional. Indo além, o Brasil é um país que, vou falar genericamente, tem regiões que é mais e menos, mas é questão de temperatura e de segurança. Então tem regiões que são mais frias e mais seguras, ou mais quentes e mais perigosas, enfim, mas isso não importa. O que eu quero dizer é que, em geral, nós vivemos num país tropical e que, em certa medida, tem alguns desafios de segurança pública. Consequentemente, um shopping center se torna também uma alternativa bem interessante para aquelas pessoas que querem passear com as suas famílias. Então, ali você pode ficar mais à vontade. E quem tem filho pequeno sabe muito bem o que é isso. Você pode ficar mais à vontade com o seu filhinho ali, que, enfim, você tá tudo ao seu alcance. Indo além, mais um motivo. Os shoppings, eles deixaram de ser pontos exclusivamente para compras. Os shopping centers, eles têm uma característica hoje muito mais ampla. Ele foi para
passarelas, né, de gastronomia, trazendo restaurantes diferentes daqueles que a gente está habituado a ver nas praças de alimentação clássico, né, aqueles fast foods, aquelas marcas já bem conhecidas do grande público, e eles passaram a ter restaurantes e passarelas espalhadas pelo shopping. Então, antigamente era muito comum, o último andar é a praça de alimentação, esse era o formato de alguns anos atrás. Hoje não. Hoje você tem no térreo, por exemplo, até na parte externa do shopping, às vezes vários restaurantes. Você tem dentro do shopping uma passarela que tem alguns restaurantes, você tem cafés espalhados. Então, você fez com que esse ambiente de confraternização, de alimentação, de você poder fazer um happy hour, fosse para dentro do shopping center, que é um ambiente climatizado e seguro, como eu acabei de dizer. Outra questão, que é a parte na minha visão, que é um grande divisor de águas, foi quando o shopping passou a ser visto como realmente um local para diversão, para entretenimento. Então, não raro você vai encontrar em shopping center uma exposição de dinossauro, um parque temático, um cinema 4, 5, 6D, sei lá, tem vários tipos aí. Você vai encontrar aqueles parques em que você tem vários daqueles brinquedos, até uma mini montanha-russa, enfim, casas daqueles negócios de você ter que ficar preso dentro do lugar e tem aquele segredo para você descobrir para sair, aqueles negocinho de laser lá. Então tem muita coisa que normalmente acontece dentro dos shopping centers, que na minha visão otimiza ainda mais o resultado. E por fim, você tem o estacionamento, que de fato, em função do aumento do uso de aplicativo, o fluxo de estacionamento diminuiu um pouco e não teve a possibilidade de fazer um aumento mais significativo do valor do ticket do estacionamento. É verdade. Por outro lado, vários shoppings passaram a utilizar os estacionamentos como uma forma alternativa de gerar receita. Então, você vai no estacionamento, hoje você conta na parte de baixo, por exemplo, uma concessionária de carro, um lava-jato, coisas assim, tá? Uma pista de kart e por aí vai. Então, é um produto extremamente versátil, que do ponto de vista imobiliário, em geral, está muito bem localizado. Alguns shoppings que estão presentes nos fundos, eles literalmente foram abraçados pela cidade, então o adensamento é gigantesco. Então, sim, imobiliariamente falando, é sensacional, né? E aí, agora sim, para concluir, assim, eu vou ser muito franco aqui, eu tenho percebido claramente uma melhora da qualidade média dos portfólios dos principais fundos de shoppings. Eu diria que hoje nós temos aí 5, 6 maiores, mais relevantes no mercado, e se você olhar esses 5, 6 fundos há 5 anos atrás e olhar hoje, na minha visão, claramente eles estão melhores, tanto do ponto de vista de estrutura de capital, quanto do ponto de vista imobiliário.